1 Reis, capítulo 19, verso de número também 19. O texto vai dizer que partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava, me ajuda, com a duodécima. Elias passou por ele, me ajuda, e para até aqui. Deus fala conosco, no nome do Senhor Jesus. Toma a minha vida nas tuas mãos, e que o Senhor, de uma certa maneira, possa nos abençoar e possa falar aos nossos corações. É o que eu quero te pedir, no nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém e amém. Existem alguns textos que eles têm um poder de mexer conosco. Mexer mesmo. Mexer mesmo. E esse é um deles. Esse é um dos textos que, desculpa a expressão, pira o cabeção. O texto é muito simples, mas é muito complexo. É muito simples, mas é muito forte. Só um Deus maravilhoso para juntar complexidade com simplicidade. A gente observa, e eu falei disso ontem, sobre Davi, o homem segundo o coração de Deus. E Davi chega lá no Salmo de número 139, a partir do seu verso de número 2, nesse salmo, e o texto diz assim: sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Aí ele vai dizer que ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, ó Senhor, conheces. E ele diz assim: tu me cerca por trás e por diante, sobre mim pões a mão. Mas o versículo 6, ele mostra a sua limitação. Ele diz que tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Ele continua dizendo: e de sobremodo elevado não o posso atingir. O homem segundo o coração de Deus tinha as suas limitações. Aquilo que não foi dado ao homem segundo o coração de Deus, ou que lhe era dado em fração de milésimos de segundos, foi dado a mim e a você com o poder de habitação. O Espírito, repita comigo, o Espírito Santo de Deus quer fazer morada perpétua em nós. Então há uma necessidade da gente entender que Davi chega ao ponto de dizer que tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. E no final ele vai dizer: não posso atingir. Por mais que eu quisesse, por mais que eu desejasse, por mais que Deus olhasse para mim e dissesse: cara, tu é o cara. Mas esse prazer e esse privilégio não lhe foi dado. Deixa eu te fazer aí entender um pouco mais. O que me foi dado, que te foi dado para os dias atuais, é a presença do glorioso, do eterno. Você sabe que a palavra trindade, ela não existe na Bíblia. Eu não sei se você sabe disso. A palavra trindade, ela é uma palavra para descrever aquilo que é trino, mas você não vai ver ela expressada. E durante muito tempo, principalmente um dos melhores e mais confiáveis comentaristas, chamado Flávio Joséfo, ele defendeu a trindade
porque é difícil de entender. 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. É complicado entender isso. E Flávio Joséfo, então, ele descreve de uma maneira muito simples. Ele pega o nosso astro que mais brilha. Qual é o astro que mais brilha? O Sol. Você me ajuda? Ele pega o Sol e diz que o centro desse astro é Deus. A luminosidade que ele reflete é Cristo. E a temperatura que nos aquece é o Espírito Santo. E ele tenta, de uma certa maneira, mostrar para nós de que está lá o Sol, eu o vejo, a sua luminosidade eu percebo, mas o seu calor eu sinto. Pegou ou não pegou? Ele está lá, é imponente, nós temos limitações de olhar para ele, sim ou não? A olhos nus, sim ou não? Você pode inclusive ficar cego, não sei se você sabe disso. Nós temos limitações de olhar para o centro do Sol, mas a sua luminosidade, a sua claridade, eu percebo quando ele está e quando ele não está, sim ou não? Se tu não pegou o que eu estou dizendo, eu vou te fazer entender. Você percebe quando você está na luz, a presença de Deus se faz. Você percebe quando você está nas trevas, em que o Senhor não habita nela, porque o santo não se mistura com o profano. Ela existe, a luz é intensa, ela não se apaga, mas eu viro as costas para ela. Agora, o calor pega no teu espírito, mesmo que você esteja no mais profundo abismo, mesmo que tu esteja na mais profunda escuridão, ainda assim, em meio às trevas, você percebe o calor do Espírito Santo. Você está entendendo? Diga amém. Porque aquilo que você olha e que você não vê a claridade, não vai significar que o Pai deixou de te amar e que não continua investindo na tua vida, investindo em você, dizendo: filho, é esse o caminho que eu quero que você trilhe. Você é sal e você é luz. Deixa eu repetir para você, quando você entender, você vai glorificar a Deus. Você é sal e você é luz. Deus quer que você entenda que você é sal e você é luz. Repita comigo: e como luz que somos neste ambiente, Deus não me chamou para fazer a diferença entre os meus irmãos. Olha para o teu irmão e diz: você é luz. Olha para o outro do outro lado e diz: você é luz. Diga a ele: eu também sou luz. Mas diga a ele: mas eu, repete comigo, mas nós fomos chamados para brilhar em meio à escuridão. Então a presença do Espírito Santo na tua vida te potencializa a ir no mais profundo do abismo, nos lugares mais longínquos da terra, e Deus vira: eu sou contigo, não temas, eu sou o teu Deus. Você pode bater palma para Jesus aí, amado?
nesses dias, eu quero poder te mostrar que a partir do Espírito Santo Ele te potencializará. A partir do momento, e eu preciso fazer esse adendo aqui, vou fazer de uma forma muito superficial. Preciso fazer isso porque não tratei uma pessoa só dessa maneira. Se fosse uma só, a pessoa poderia se sentir mal com o que eu vou dizer. Mas como foram várias pessoas, porque o nosso chamado pela misericórdia também é com libertação, e tratando algumas pessoas em gabinete pastoral, e pessoas que acabavam caindo e manifestando, orávamos e pelo poder do nome de Jesus o demônio ia embora. Depois orávamos de novo, talvez no culto seguinte ou alguns cultos depois, e a pessoa manifestava de novo, e nós dizíamos para aquele demônio ao nome de Jesus para ir embora. E nós não entendíamos o processo de algumas pessoas, umas mais lentas, outras mais rápidas, de libertação. Até que nós aprendemos a lidar com o poder da palavra, com o poder da... Até que eu passei a ensinar as pessoas com quem eu percebia que já estava num processo sério de conversão, a aprender a pronunciar palavras. E eu ensinava essas pessoas a dizer o seguinte: pode ser quem for, pode ser o pastor, pode ser quem for. Eu até brinco com as pessoas: pode vir o bispo Macedo aqui, colocar a mão no alto da minha cabeça, mas eu quero dizer para ti, ó Deus, não é para o homem, é para ti, ó Deus, que sobre a minha vida nunca mais se manifestará nenhum outro espírito que não seja o seu. Irmãos, eu chego a me arrepiar. Quando você percebe, você vira e você percebe que a pessoa recebe aquilo, sabe? Que ela fica com raiva do diabo, porque o demônio faz ela passar vergonha, ela fica com raiva do diabo. E quando ela começa a dizer: a partir de hoje, no nome do Senhor Jesus, nenhum mal, nenhuma praga, nenhuma chantagem, nenhum demônio, eu posso ter servido durante 10, 15, 20 anos, 30, não importa, mas a partir de hoje, o que vale sobre a minha vida é a presença do Espírito. E eu ainda oriento assim, eu viro e digo assim: ó, fala. E não adianta ser um espírito enganador. Você está entendendo? Diga amém. Porque tem gente que também não manifesta, mas fica com espírito enganador. Você está entendendo? Diga amém. E aí eu digo para a pessoa: repita e diga: todo espírito enganador do inferno sobre a minha vida não tem poder, pois sobre a minha vida só pode haver uma única presença, a presença daquele que entra, não entra para entrar e ficar saindo. Você está entendendo? Diga amém. Entra para fazer habitação em nós, o Espírito Santo de Deus. Irmãos, dali por diante essas vidas são completamente transformadas pelo poder da palavra. Então repita comigo: a palavra tem poder, a palavra tem poder, o nome de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Você entendeu? Diga amém. Acabou. Dali por diante, acabou. Quem declarou o fim da possessão? A própria pessoa. A lei da física diz que haveria uma dificuldade de dois corpos ocuparem o mesmo lugar no espaço. A palavra de Deus diz que não se serve a dois senhores, porque a um tu há de agradar e a outro desagradar. Vem aqui, entende algo que eu quero falar para você. O Espírito Santo hoje está perguntando: afinal de contas,
Esse lugar, coloca a mão à altura do teu coração, vai, todos, coloca a mão. Afinal de contas, esse lugar chamado de templo, quem é que vai habitar aí? Sou eu? Ou vai ser as suas vontades ou espíritos contrários? Porque se for eu, me dá liberdade hoje, porque durante esses dias eu quero poder agir da forma que eu quero. Eu quero poder fazer o que eu quero poder limpar, eu quero poder trabalhar. Você está entendendo? Bate palma para Jesus, amado. Jesus, ele vira e diz: é necessário que eu vá. E vira e diz assim: não vos entristeceis. Em outras palavras, está dizendo: vocês estão tristes, porque se eu não for, o Consolador não vem. Agora, antes de eu ir, a casa tem que estar arrumada. Esse é o problema. Esse é o problema. Coloca pra gente aquela parte do louvor que eu te pedi, Mateus. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu. Repita comigo: achou Eliseu. Ele era filho de Safate, andava lavrando com 12 juntas adiante dele. Ele era o 12º carro, 12º. Elias passa por ele, repita comigo: Elias passou por ele, lançou o seu manto sobre ele. Versículo 20 diz, eu vou voltar no 19: então deixou estes, correu após e disse, volta a canção pra gente, só esse pedacinho. Elias responde-lhe, dizendo: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Versículo 21 diz: voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e o imolou, e os aparelhos de bois, cozeu as carnes, deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e eu tenho algumas perguntas para fazer desse texto. É certo que nos versículos anteriores Deus vira para Elias e diz assim: olha, Elias, vai e volta. Quando ele está na caverna, você vai ungir Azael, rei da Síria, Jeú, filho de Nissim, rei de Israel, e vai ungir Eliseu, filho de Safate, como profeta no teu lugar. Mas me acompanha. Ele não conhecia Eliseu.
ele vem caminhando. E ali o Espírito se manifesta. Naquele tempo era tempo de manifestações. Hoje nós vivemos o tempo de uma morada, de uma habitação do Espírito Santo. Porque ele se manifestava aqui, ou ele se manifestava quando ele queria, ou no tempo que ele quisesse. Elias pega a sua capa, lança, aquele que recebeu o lançamento percebe que agora tudo é diferente. Ele chega diante de Elias, ou seja, Elias lança a capa e continua andando. Ele dá uma corrida, porque agora ele entende que os passos têm que ser passos que acompanham o seu líder. Agora os passos que ele está dando, agora são passos que precisa ser igualado à sua liderança. Andar nos mesmos passos da sua liderança não significa tomar a dianteira. Pegou aí não? Ele caminha, ele iguala os seus passos, chega diante do seu Senhor e faz um pedido: me permita ir lá me despedir dos meus pais. Aqui, olha para o pastor, que eu quero tentar me fazer o máximo transparência. Aqui é uma ruptura daquilo que é carnal com aquilo que ele vai ganhar, que é espiritual. Como, pastor? Vou dar só uma adiantada para tu entender. No capítulo 2 do segundo livro dos Reis, no versículo de número 11 e 12, explica o que eu estou falando. O texto diz assim: indo eles, me ajuda, eis que um carro com cavalos os separou, e Elias, versículo 12, vai dizer que quando Eliseu vê isso, ele diz: quer entender o alinhamento na terra? É compreender que existe uma palavra chamada paternidade. Elias exerce uma paternidade sobre Eliseu, mas para que essa paternidade fosse concreta, Eliseu tinha que ir lá primeiro se despedir dos seus pais. Deixa eu falar para você: quer ser pastor, quer ser pastora? Talvez você vai ganhar novos amigos, porque talvez muitos da sua família não vão querer te seguir. E Deus fará com que novos filhos você possua. Esse texto mostra que para que o Espírito venha de forma excelente sobre a minha vida, eu preciso aprender a romper. Repita comigo: romper. Existem coisas que eu preciso hoje romper. Diga comigo: romper. Só mais uma vez, para o mundo espiritual te ouvir. Diga: existem coisas que eu preciso romper, para que outras possam ser construídas.
Dali por diante, ele tem que ir lá, vai lá. Elias vira para ele e diz: vai, rapaz, porque tu já sabe o que foi feito contigo. Ele vai lá, ele se despede da mãe, do pai. Agora ele vai queimar aquilo que gerava recurso para ele. Agora ele vai lá e vai imolar o boi. Agora ele vai lá e vai pegar as madeiras que mantinham esses bois unidos. Ele vai lá e vai fazer uma fogueira. Ele vai assar e ele vai dar de comer a eles, porque a partir de agora ele vai vir para uma esfera espiritual. Entende uma coisa? Existem coisas carnais que você tem levado contigo, existem coisas carnais que têm acompanhado a tua vida. Você acha que é natural, você acha que Deus te ama, você acha que Deus que o amor dele está acima de tudo isso. Você participa da ceia, você é alguém que frequenta a igreja, você faz parte das coisas da igreja e você acha que é natural. Você acha que em tudo isso há uma naturalidade? Não! Tem um Deus misericordioso. Enquanto você não romper com coisas humanas, coisas da tua carne, o céu não se manifestará na tua vida. Não tem jeito. Não dá para dar jeitinho nisso. Mas eu sou uma boa pessoa, legal. Eu faço coisas boas para as outras, legal. Mas isso não é suficiente. Deus te trouxe aqui para dizer que os carros, ou seja, eu vou lá, beijo meu pai e minha mãe, ou seja, eu preciso me desligar de emoções. A igreja precisa entender. Deixa eu falar de novo de paternidade. Você acha que Josué foi escolhido para ser o substituto de Moisés à toa? Ele foi escolhido porque Moisés estabeleceu sobre Josué uma paternidade, amados. É muito mais do que ser o seu pastor. É muito mais do que ser o seu líder espiritual. É ser o seu pai na fé. E ele tinha que desvincular uma coisa da outra. Porque enquanto isso não acontecesse, ele não estaria pronto. Só que a Bíblia diz que o Espírito convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Mas Paulo vai dizer que o adversário das nossas almas tenta cauterizar, mentes cauterizadas. Tu ouve, tu sabe o que é para fazer, como os casais, sabe o que é para fazer para dar certo, mas você não faz. E hoje Deus te trouxe aqui para te dizer isso. Não tem jeito. Não dá para dar um jeitinho. Existem coisas espirituais para acontecer na tua vida, mas você não conseguiu se desvencilhar disso. Você não conseguiu eliminar esse contato do teu telefone. Rompa com isso. Há um espírito desejoso em poder se manifestar na tua vida através de ti. Ele está dizendo para a igreja: o que é humano, mas eu não me manifesto daquilo que é humano. Importa-vos
que vós sejais santos, porque o Pai é santo, então nos importa que sejamos santos. E essa é uma palavra para a gente olhar para a nossa vida, fazendo uma introspectiva. Não é de olhar para a vida do teu irmão. A pergunta é: esse templo é templo do Espírito Santo? É Deus que realmente está reinando aí dentro de você? Porque se for, não vos preocupeis, você será uma potência na mão do Senhor. Você está entendendo? Diga amém. Para onde quer que você for, Deus vai contigo. No meio do caos, no meio da dificuldade, Ele vai contigo. Existe uma segunda coisa que eu preciso também liberar sobre a tua vida. Estou tentando aqui correr. O texto é muito claro, claríssimo, porque o texto vai dizer, lá no versículo de número 21, olha o que diz o texto, verso de número 21, vamos ler em voz alta, versículo de número 21, vamos ler. Voltou Eliseu, tomou e os imolou, e com os aparelhos dos bois, e deu, e ponto. Então, se tem uma coisa linda no Evangelho, linda, que eu amo, aprendi isso na Igreja Universal, amo. Eles usam muito essa frase lá, muito, amo. Jesus, ele vai dizer: a quem me servir, o Pai o honrará. Ele entende, ele segue, mas ele serve. Repita comigo: não adianta seguir se você não está disposto a servir. Repita comigo: eu preciso essa noite aprender a seguir e a servir. Bate palma para Ele. Esses dias, pastor Deus deu para honra e glória um carro, né? Agora ele conseguiu trocar de carro. Diga aleluia. Carro bonitão. E aí eu estava saindo, estava ele com a pastora Maíra, com os filhos, são meus netos. E aí a gente estava indo embora, ele saindo no carro dele, um domingo pela manhã, e eu saindo no carro, no carro que é da Juliana, que é o carro que eu ando, eu não tenho mais carro. E aí o carro dele, os carros quer dizer, é da mesma marca, da mesma montadora, Citroën. Só que parece que o carro que o pastor anda é miniatura do dele, deu para entender? É o filhote, mas que nasceu pequeno, deu 7 meses do dele. E aí ele olhou e disse assim: poxa pai, o meu coração aperta quando eu me vejo saindo com um carro maior e o senhor com um carro menor. Aí eu virei para ele e disse assim: filhão, deixa eu viver esse tempo da minha vida. Porque outrora o carro era grande, a gente ofertou para essa obra da igreja, você está entendendo? Diga amém. Mas olha o coração de um filho, que olha e diz assim: poxa pai, eu me sinto mal. Ele falou que ele conversa com a Maíra dizendo assim: eu me sinto mal em sair da igreja e o pastor sair no carro que ele sai e eu saio no carro que eu saio. Você está entendendo? Diga amém. Queridão, que Deus te abençoe, que seja um de outros.
Porque o que Deus vê é a intenção do coração daquele que está disposto a servir. Ele não precisa me dar o carro dele, porque eu também não vou aceitar. Você está entendendo? Diga amém. Por quê? Pergunta: por que o senhor não vai aceitar, pastor? Porque eu sei que foi um presente do próprio Deus para ele. Você está entendendo? Diga amém. Mas quando você expressa isso, os céus se abrem. A igreja precisa entender: se nós estivermos alinhados, Atos 2:42 é a forma que a igreja primitiva vivia, é a maneira que eles se manifestavam. O texto diz: e perseveravam na doutrina, me ajuda, dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, eu não tenho tempo para agora gastar aqui, mas o texto diz, versículo 43, vai dizer: em cada alma, me ajuda, em cada alma. Deus te chamou para esse ambiente, para dizer: se houver temor e tremor em nós, o céu se manifestará. Deixa eu te falar mais uma vez: se houver temor e tremor em nós, o céu se manifestará, porque nós saberemos que só dele virá aquilo que eu preciso e aquilo que você precisa. Quando há temor e tremor, diz o texto que muitos prodígios, me ajuda, e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Sabe, a igreja precisa entender isso. Então eu preciso, me ajuda, eu preciso seguir e servir. Vamos lá, para ficar gravado no teu coração: eu preciso. Mas eu só sigo e sirvo quando o impacto da paternidade é gerado dentro de mim. Aí automaticamente eu consigo entender isso, que o teu pastor não é apenas o teu pastor, é o teu pai na fé. Deixa eu repetir isso para você: que teu pastor, de repente você está aqui me visitando, o teu pastor não é apenas o teu pastor, ele é o teu pai na fé. Aí o segundo livro dos Reis, porque eu termino agora, segundo livro dos Reis, no capítulo de número 2, no versículo, eu vou pular, eu vou ao versículo de número 2, vamos lá, para a gente ganhar tempo. Segundo Reis, capítulo 2, verso de número 2, o texto diz assim: disse Elias a Eliseu: fica-te. Vamos lá, solta a tua voz que eu estou terminando agora. Fica-te, porque respondeu Eliseu: aprenda algo, você não precisa estar do meu lado para estar comigo. Pegou não? Pastor Elisângela hoje entrou em contato comigo para dizer: Deus me cobrou para orar quantas vezes ao dia? 3 vezes. Por favor, fica de pé para a gente entender. Por favor, fale em voz alta, por favor, o que Deus colocou no seu coração. Fala um pouquinho mais alto, por favor. Tão certo, me ajuda, tão certo. Vamos lá, tão certo. Versículo 4, pula para a gente. Leia comigo mais uma vez. Disse Elias a Eliseu: fica-te, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: versículo de número 6, pula mais uma vez, pula.
Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: quando você entende isso, o líder fica tentando arrumar uma maneira de agradar o cara. O líder fica tentando arrumar uma maneira de... Fica tentando arrumar um jeito de agradar. Aí nasce o versículo 9. Olha o que diz o 9. Havendo eles, Elias disse a Eliseu: antes. Aí Eliseu pensa: peraí, eu não posso pedir qualquer coisa. E aí ele vira e diz: eu quero que haja não, peraí. Aí no versículo seguinte ele vai dizer assim: dura coisa pediste, mas se me vires sendo tomado de ti. Ele está dizendo: tu me seguiu e me serviu, me serviu e me seguiu. Se tu continuar me seguindo e me servindo, você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Ele vai dizer: dura coisa pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se fará. Porém, se não me vires... Quando a igreja está... Deixa eu terminar, porque o tema da mensagem eu não consegui ainda falar para você. Não vai ficar para hoje. Não consegui, porque eu tenho que te falar de um filme para entrar no tema da mensagem. Não dá mais tempo para hoje. Você me entendeu? Por favor, diga amém. Pastor, não deu. Enquanto a terra não está alinhada, o céu não se manifesta. Se porventura esse ministério, a visão desse ministério não se enquadra nos desejos e anseios do seu coração, automaticamente impede que algumas coisas aconteçam na sua vida. Mas por favor, não se enquadre por medo, não. Se enquadre por amor. Receba a paternidade que lhe está sendo oferecida. Sabe, fica por amor. Fica por medo, porque a mão de Deus pode pesar se eu sair na hora errada. Sabe, medo. Romanos 8:1, o apóstolo Paulo vai dizer que não há nenhuma condenação, já não há mais nenhuma condenação. Mas entenda, quando você compreende o que é de fato a paternidade, quando você entende o que é deixar as coisas carnais e se firmar nas coisas espirituais. Irmãos, tem algumas pessoas que eu conheço só de olhar no semblante. Eu não preciso perguntar nada, você olha no semblante e você percebe. Então, em nome de Jesus, quer viver em novidade de vida, quer viver em novidade de vida, permita que o Espírito Santo entre. Diga para ele: venha, Senhor. Não adianta, é um peso muito grande lidar com coisas espirituais com uma vida profana. E hoje Deus te chamou com uma canção. Coloca para mim mais uma vez aí. Coloca para mim. E hoje eu quero te convidar a se colocar de pé, em nome de Jesus. Coloca esse texto, essa parte da canção. Sabe, Deus quer que você possa entender isso hoje. Sabe, amados, hoje eu vim para encerrar essa mensagem para falar de gratidão. É o que o tema vai dizer. Você vai entender isso amanhã. Mas o Espírito nos conduziu para mostrar e falarmos de paternidade aqui nesse lugar. Você acha que todas as decisões que eu tomo, meus filhos, eles compreendem de boa?
mas ainda assim eu não deixo de ser pai deles. Será que toda decisão que você toma, seus filhos olham, baixam a cabeça e dizem: ah, sim papai, sim mamãe, eu vou fazer exatamente o que a senhora quer, o que o senhor quer? Será que muitas coisas eles não fazem contrariados, mas vocês não deixam de ser pai deles? E eles não deixarão nunca de entender que você é o papai, que você é a mamãe. Eu lembro no casamento em que eu fiz uma pequena cerimônia, em que eu fiz do Everton, e eu lembro dele dando o testemunho dos pais, dizendo assim: se o meu casamento durar porque o meu espelho são meus pais, se o meu casamento durar como o casamento dos meus pais, já estou satisfeito. Porque existem exemplos que arrastam, você está entendendo? Diga amém. E Deus quer poder ver isso em nós. Deus quer poder ver uma igreja que entendeu, uma igreja que compreendeu, entendeu de fato o que precisa viver em Cristo. Queimou o que tinha que queimar. Repita comigo: Deus, eu hoje estou disposto a queimar tudo aquilo que precisa ser queimado. Diga: hoje, tudo que for carne, eu quero poder queimar, porque eu quero uma vida em espírito. Eu quero poder, diga assim: eu quero poder ter uma vida de fato espiritual. Despedi dos meus pais, queimei minhas carroças e afundei meus barcos no e abri